Seja bem-vindo novamente. Hoje vamos falar um pouquinho do sistema nervoso eferente, vamos falar da divisão autonômica do sistema nervoso. A gente que tem estudado aí na fisiologia, né? Como o neurônio se comporta, como que ele dispara um potencial de ação, como ele transforma a informação elétrica em informação química, vimos diferentes tipos de sinapses, falamos um pouquinho de como é a organização do sistema nervoso central, falamos de meninges, falamos de líquor, falamos de alterações, né, lesões em diferentes segmentos da medula espinhal, como elas podem causar diferentes alterações fisiológicas no paciente. Falamos também das regiões do nosso encéfalo, dos lóbulos, dos hemisférios. Recordamos um pouquinho sobre a função do corpo caloso, como o nosso sistema límbico, ele interfere nas nossas respostas, né, do sistema nervoso central. Falamos também, né, de uma resposta reflexa que a medula espinhal muitas vezes promove, como se fosse um atalho. E hoje a gente vai falar um pouquinho do sistema nervoso eferente. Sou o professor Marcelo e é um prazer tê-lo aqui e ajudá-lo no seu aprendizado, nessa troca de informação gostosa. Então vamos lá. Quando a gente fala de sistema nervoso, né, é, eferente, a gente está falando que ele leva a resposta lá do meu sistema integrador, então ele pega essa resposta do meu encéfalo e da minha medula espinhal e leva para células-alvo, né, a partir de informações que foram coletadas pela via aferente, ou seja, eu tenho na minha via aferente todos os nervos sensoriais, né, nervos que muitas vezes fazem contato com células sensoras especializadas. Essas células sensoras, elas captam a mudança, seja uma mudança fisiológica local, uma mudança dentro do meu corpo, como uma mudança exterior que vai influenciar no funcionamento do meu corpo. Essa via aferente leva essa informação para os meus centros integradores, no meu encéfalo e na minha medula espinhal, e o meu sistema nervoso eferente vai disparar as respostas através de neurônios motores somáticos. Esses neurônios motores somáticos vão fazer contato com músculos esqueléticos e os meus neurônios autonômicos, que vão fazer contato com músculo liso, cardíaco, glândulas e tecido adiposo. Ou seja, os meus neurônios autonômicos, eles controlam todas as respostas fisiológicas a qual eu não tenho controle consciente, certo? Quando a gente olha esse sistema nervoso autonômico, então vamos deixar um pouquinho o nosso sistema muscular de lado, né? Vamos deixar um pouquinho esses neurônios motores somáticos de lado e vamos nos concentrar nos nossos neurônios autonômicos. Quando a gente olha esses neurônios autonômicos, ou seja, esses neurônios que estão em contato com glândulas, com músculo liso, com músculo cardíaco, com as minhas vísceras, a gente pode dividi-los em duas grandes seções, né? Dois grandes grupos, os simpáticos e os parasimpáticos. A divisão simpática, ela está muito associada ao nosso mecanismo de luta e fuga, né? Quando o meu organismo se prepara para fugir de uma situação que pode trazer um risco para a gente, ou lutar pela nossa vida, lutar para que a nossa integridade seja mantida. Lembrando que muitos das nossas práticas atuais, fisiologicamente, elas são identificadas como mecanismos de luta e fuga, né? Por exemplo, eu não brigo com o meu professor durante uma prova, eu não fujo da minha prova, mas uma prova pode disparar um sentimento igual ao quanto eu estivesse me sentindo ameaçado, e o meu organismo interpreta aquilo como um mecanismo de luta e fuga. Ele vai gerar todas as alterações fisiológicas que eu sentia quando eu era lá, né, um homem há alguns séculos atrás, e eu precisava entrar em contato com grandes predadores. A região simpática, ela está muito relacionada aos processos de função que ocorrem durante o repouso, então ela está muito relacionada aos processos de repouso do meu organismo e da digestão de alimentos, tudo bem? Não é exclusivamente isso. Uma coisa interessante é que essas divisões, elas trabalham em uma sintonia muito fina para manter a minha hemostasia corporal, ou seja, elas estão em constante interação e elas trabalham de maneira muito fina, ajustes muito finos, para que o meu organismo se mantenha na constância almejada pela minha homeostasia.
Claro que em algumas situações eu tenho maior resposta de um lado e menor resposta de outro. Então a gente brinca que essas respostas simpáticas e parasimpáticas, elas vão acontecer como numa balança. Imagina que você está lá num grande piquenique e nesse piquenique você se alimentou extremamente bem e agora você vai tomar aquela sonequinha, né, com a barriga cheia, aquela soneca gostosa após a alimentação no piquenique. Se você estiver totalmente relaxado, sem nenhum problema, logo após essa refeição, você vai ter um estímulo parasimpático que vai levar você a relaxar, vai ter aquele soninho, você vai até conseguir tirar uma soneca para auxiliar aí na sua digestão. Enquanto a sua atividade parasimpática estiver aumentada, você vai ter um declínio natural da sua resposta simpática. Agora, vamos dizer que durante esse piquenique você encontrou, né, um agente invasor. Você encontrou uma cobra, uma aranha, da qual você se sentiu ameaçado. Automaticamente vai ter um aumento da sua resposta, né? De luta e fuga, que é uma resposta simpática, e uma diminuição da sua atividade parasimpática, porque agora para você o importante não é dormir, não é relaxar, é entrar em confronto com a cobra que apareceu ou fugir dela em alguns dos casos. É interessante notar também, né, que o nosso sistema nervoso, ele vai estar trabalhando em conjunto com o sistema endócrino e o sistema que controla os comportamentos. Então, vamos pensar o seguinte: eu tenho lá a aferência sensorial, eu senti o que está acontecendo, eu senti a mudança fisiológica, eu perdi a homeostasia numa região do meu corpo, ou eu captei alguma coisa no ambiente externo que fez a minha homeostasia ser alterada. Isso é captado pelos meus sensores hipotalâmicos. Eu vou receber essa mensagem através dos meus nervos aferentes. Então, as células especializadas em sensoriar, elas captam aquela mudança, passam para os meus neurônios sensores, os meus neurônios sensores que fazem parte da minha via aferente, eles levam para os meus centros integradores, sistema nervoso central e medula espinhal, encéfalo e medula espinhal. Lá os sensores hipotalâmicos, por exemplo, e os neurônios somáticos e vísceras vão disparar, né, vão mandar essas informações para minha ponte, para o meu bulbo, para o meu hipotálamo, né? Vão mandar para o meu sistema límbico e para o meu córtex cerebral. Essas regiões também trocam informações entre si e elas disparam respostas comportamentais. Por quê? Porque o límbico está envolvido e a gente viu na aula anterior que o sistema límbico controla as minhas emoções e meus comportamentos. Eles vão disparar as respostas endócrinas, respostas das glândulas, e eles vão disparar respostas autonômicas, respostas das minhas vísceras. É interessante notar também que às vezes, ao ativar a resposta autonômica, a minha resposta local, por exemplo, uma contração de um tecido é, visceral, vai levar também a alterações nas minhas glândulas próximas. Então, eu tenho todos esses sistemas atuando nas minhas respostas autonômicas, aquelas que eu não controlo conscientemente, a minha resposta endócrina e a minha resposta comportamental. Vamos ver aqui um exemplo. A glicose diminuiu no meu sangue, eu estou algum tempo sem se alimentar. Isso vai ser sentido pelas células, né, do meu corpo, que vão disparar, vão levar essa informação para o meu encéfalo, e o meu encéfalo vai entender da seguinte forma: ele vai integrar aquilo lá e falar, bom, ele não está se alimentando devido à diminuição da glicose. Precisamos produzir nesse ser, né, a vontade de comer para que alimento chegue. O SNC vai sentir a falta desses carboidratos e vai disparar um sinal que é a tontura. Eu vou perceber que eu vou ficar tonto devido à diminuição da glicose. A hipoglicemia vai disparar a minha resposta endócrina, que vai levar à liberação de glucagon e o aumento da minha glicemia como resposta ao glucagon, minha resposta endócrina. E o meu comportamento também vai alterar, porque eu vou sentir fome e o sentir fome vai me fazer disparar processos no meu córtex e no meu sistema límbico que vão fazer eu procurar comida. Seja uma barraquinha, abrir a geladeira, ir no meu armário procurar alguma coisa para comer. Então a gente vê, né, que o sistema nervoso vai trabalhar com esses sistemas endócrinos e comportamentais todo o tempo. A gente viu lá, né,
que o hipotálamo, ponte e a bulbo, eles apresentavam centros de controle homeostático que recebiam sinais sensoriais. Então, nestas regiões, eu recebo de células especializadas através da via eferente, né? eh, Sinais que estão vendo a minha parte homeostática. Então, eu tenho aqui células que são capazes de interpretar a pressão arterial, se ela aumentou, se ela diminuiu, se a temperatura corporal está dentro dos parâmetros de 37 graus interno, se eu tenho a quantidade certa de água ou não no meu corpo. Tudo bem? Além disso, a gente viu lá que eu tenho respostas reflexas espinhais, né? Eu tenho ali a entrada de estímulos na minha medula espinhal, como aqui eu tenho tratos, né? Eu tenho regiões, gânglios nervosos, onde eu tenho a presença, né? De nesses glândulos de corpos celulares e de células que fazem a ponte entre a célula sensorial e os centros integradores, eu tenho respostas reflexas, eu tenho respostas rápidas definidas localmente. Esses reflexos espinhais, eles estão muito relacionados aos processos de micção, defecação e ereção peniana. Por isso que, às vezes, dependendo da lesão aonde eu tiver da medula, o paciente pode perder ou não a capacidade de segurar a urina, ele pode perder ou não a capacidade, né, de controlar a sua defecação, de controlar os esfíncteres, ele pode perder, por exemplo, a capacidade de controle consciente da ereção, né? Então, ele vai ter processos de micção involuntários, de defecação involuntários e de ereção involuntários, devido a não enviar, por exemplo, as informações para o controle central e ter respostas reflexas locais. As vias autonômicas, elas são formadas por dois neurônios, ou seja, eu tenho um neurônio que vai estar presente no meu sistema nervoso central, isso pode ser o meu encéfalo ou a minha medula, e elas vão se interagir com outros neurônios através de gânglios autonômicos, ou seja, regiões onde eu tenho um neurônio pré-ganglionar, que vai esticar o seu axônio e liberar as suas terminações, a seu axônio terminal nesses gânglios, e nos gânglios eu vou ter os corpos de neurônios pós-ganglionares. Então, esse neurônio vai liberar neurotransmissores para os corpos do neurônio pós-ganglionar, e o neurônio pós-ganglionar vai estender os seus axônios até o tecido, até a célula-alvo, onde ele também vai liberar os seus neurotransmissores na fenda sináptica. Tudo bem? O sistema parasimpático e simpático, eles atuam no controle da homeostasia, principalmente atuando como antagonistas entre si. Quando a gente olhar de uma série de funções, a gente vai ver que o simpático ativa, o parasimpático bloqueia, o simpático acelera, o parasimpático diminui. Então, a gente vê um controle antagonista entre eles. Um aumenta, o outro diminui aquela função. Isso é muito interessante, né? Eles trabalham juntos, ou seja, eu tenho o mesmo órgão sendo é, alvo das duas vias, do sistema simpático e parasimpático, contudo, eles podem ter funções antagônicas entre eles, funções contrárias. Existem casos onde eu tenho funções, né? Órgãos controlados e funções em que eu tenho, em vez de antagonismo, eu tenho sinergismo? Sim, existem alguns casos especiais em que o simpático acelera, ativa e o parasimpático aumenta a frequência, né? Então a gente também tem situações dessa, mas na maioria das vezes a gente tem um controle antagonista dessas situações. Então aqui eu tenho, né, algumas características do sistema simpático, algumas funções relacionadas às suas vísceras e algumas funções da via parasimpática. Por exemplo, a via simpática, ela leva, quando o nervo simpático chega lá na glândula salivar, ela leva a produção de muco e de enzimas por essa glândula salivar. Quando o sistema parasimpático chega e ativa essa glândula, ela produz uma secreção mais aquosa, que é uma secreção mais mucosa, né?
Quando a gente vê no olho, o sistema simpático leva a dilatação pupilar, a midríase, enquanto o parasimpático leva a constrição, miose, né? Então a gente vê que eles estão agindo sobre a mesma estrutura, o olho, porém com funções antagonistas. Um está mandando a pupila dilatar e o outro está falando para a pupila contrair. Tudo bem? Essas divisões autônomas, né, elas controlam então essas minhas propriedades homeostáticas, né, elas preservam as condições do meu meio interno e elas têm, a maioria das vezes, esse controle antagonistas. E elas fazem esse controle antagonista através de sinais químicos com diferentes efeitos em diferentes tecidos. Então, sobre o fígado, elas vão causar uma alteração, geralmente antagonista, quando o simpático ativa ou parasimpático ativa. Se o parasimpático ativa de determinada função, geralmente o simpático faz o processo contrário àquela ação do simpático e do parasimpático. Como que a gente pode diferenciar a minha divisão simpática e parasimpática? Elas diferem desde a sua origem, né, na localização dos glândulos e na extensão dos seus neurônios. Então, por exemplo, quando a gente olha, né, um glândulo, né, um nervo, né, um sistema eferente que faz parte da divisão simpática, o que que a gente vê na divisão simpática? O neurônio começa lá no meu sistema nervoso central, lembrando, pode ser encéfalo ou medula. A fibra ganglionar, né? Meu neurônio ganglionar, ele é mais curto. Logo que ele sai do neurônio, o simpático, ele vai andar uma pequena distância, e ele já vai encontrar um glândulo. Nesse glândulo, ele vai fazer interação com um neurônio pós-ganglionar, e a fibra desse pós-ganglionar vai ser longa e vai chegar até o meu órgão efetor. Já no parasimpático, eu tenho lá a minha célula pré-ganglionar de origem no sistema nervoso central. Lembrando, pode ser de novo medula ou sistema nervoso central. Ela vai ser mais longa, então eu tenho o meu neurônio pré-ganglionar extremamente grande, e aí ele encontra um gânglio. A partir do gânglio, ele interage com o corpo de um neurônio pós-ganglionar, e esse neurônio pós-ganglionar tem como característica ser menor, e ele já encontra o seu órgão efetor. Tudo bem? Então vamos lá, ó, simpático, origem no sistema nervoso central, em geral, tudo bem? Os segmentos são mais torácicos e lombares na medula espinhal, enquanto o parasimpático geralmente eles surgem do tronco encefálico, segmentos sacrais da medula espinhal. Os localizações dos glândulos. Os glândulos simpáticos geralmente eles estão próximos à medula espinhal, enquanto os parasimpáticos eles estão mais próximos dos órgãos alvo. As vias. Eu tenho neurônios pré-ganglionares curtos no simpático e neurônios pós-ganglionares longos, enquanto no parasimpático os neurônios pré-ganglionares são longos e os pós-ganglionares são curtos. Então essa já é uma diferença da divisão simpática e parasimpática. Tudo bem? Como eu disse, deixei aqui uma tabelinha para vocês, né? Para vocês consultarem, mostrando as funções, né, que cada um desses sistemas tem. Qual é a resposta simpática e qual é a resposta parasimpática. Então, por exemplo, na pupila, o simpático dilata a pupila, o parasimpático constringe. Na glândula salivar, o parasimpático produz uma saliva mais espessa, o parasimpático produz uma saliva mais aquosa. No coração, o simpático aumenta a frequência da batida do coração e a força de constrição, então meu coração vai bater mais forte e mais rápido, enquanto o parasimpático diminui a frequência de contração. Nas arteríolas e veias, né? O meu simpático promove constrição e dilatação e o parasimpático não atua sobre as arteríolas e veias. Olha que interessante, no pulmão, o simpático aumenta a dilatação dos brônquios, o parasimpático constringe os bronquíolos.
No trato digestório, o simpático aumenta a motilidade e a secreção de substâncias, enquanto o parasimpático aumenta a motilidade e secreção. Então, eles trabalham dessas formas, o sistema simpático e parasimpático. Outra coisa que a gente nota é que os sistemas, as vias simpática e parasimpática, elas têm preferências de neurotransmissores diferentes. A via simpática, ela tem como neurotransmissores a acetilcolina e noradrenalina, então ela trabalha com esses dois neurotransmissores, mas ela tem uma predisposição maior pela noradrenalina. Maioria dos neurônios simpáticos vão liberar noradrenalina. Como ela trabalha com dois neurotransmissores, ela vai apresentar dois receptores diferentes: os colinérgicos nicotínicos para acetilcolina e os adrenérgicos alfa e beta para a noradrenalina, tudo bem? Lembrando, as simpáticas preferem a noradrenalina em detrimento da acetilcolina, tudo bem? Já a via simpática, ela trabalha com acetilcolina, e aí ela trabalha com os dois receptores de acetilcolina, os nicotínicos e os muscarínicos, tudo bem? Então, muscarínico é sempre via parasimpática. Muito bem. Quando a gente vai falar de sinapse entre neurônios da via autônoma e o tecido-alvo, eles têm umas alterações um pouquinho diferentes daquela daquela modificação clássica que a gente vê no neurônio muscular. No neurônio muscular, né, a gente vê o axônio vindo, aí eu tenho o meu terminal axional, e geralmente eu tenho lá os axônios terminais formando como uma espécie de raiz, né? Vários axônios terminais, uma ramificação desse axônio terminal. Aqui, o nosso sistema autônomo, ele prefere ter como região terminal a presença de varicosidades. O que são essas varicosidades? É como se a gente tivesse no final nódulos ao longo de todo o meu tecido-alvo. Então, quando o meu axônio terminal chega aqui, em vez dele ter ramificações dessa terminação, ele ramifica menos vezes essa região terminal, mas ele coloca vários gânglios, né? Vários aumentos dessa região terminal, vão parecer contas de um colarzinho de pérolas, né? De um colar, e essas contas, cada uma delas vão estar cheias das vesículas que vão ser liberadas para o órgão. Isso quer dizer que eu vou ter vários nódulos ao longo de um de um tecido-alvo do sistema autônomo. Então, as varicosidades são presentes no sistema autônomo e ausentes no sistema motor esquelético. Como que o neurônio trabalha nesse caso onde eu tenho as varicosidades? Ele vai trabalhar muito similarmente como a gente viu na célula clássica, né? Então, o potencial de ação, ele vem sendo distribuído, né, pelo meu axônio. Lembra como era na célula anterior? Quando chegava no meu terminal axional, essa mudança, esse potencial de ação fazia a abertura do cálcio, o cálcio entrava, a vesícula contendo o neurotransmissor era recrutada e liberava o neurotransmissor na fenda sináptica. Aqui é a mesma coisa. Acontece que vai acontecer isso em cada varicosidade que eu tiver. Então, o potencial de ação, ele vai sendo distribuído pelo axônio. Quando ele chega na primeira varicosidade, ele faz com que o canal de cálcios dependente de voltagem abram, e aí o cálcio entra. O cálcio entrou, as vesículas contendo neurotransmissores são recrutadas, elas se fundem na membrana daquela varicosidade e liberam um neurotransmissor para a célula-alvo, e esse neurotransmissor vai atingir o seu receptor, né, associado à proteína G ou associado a canais iônicos naquele tecido local. Esse potencial de ação vai continuar sendo transmitido, vai chegar na próxima varicosidade e vai promover as mesmas alterações. E os neurotransmissores? Vão acontecer as mesmas coisas que aconteciam anteriormente. Parte desses neurotransmissores vão ser
vão escapar da fenda sináptica e eles vão ser recrutados para o vaso sanguíneo, então eles vão ser retirados daquela região. Uma parte vai ser reabsorvida e pode ser colocada novamente em vesículas, ou uma parte deles pode ser destruída por enzimas dentro das mitocôndrias. Além disso, em algumas células eu tenho enzimas que vão degradar o neurotransmissor na fenda sináptica. Tudo bem? Então vamos olhar lá, ó. Deixei aqui uma diferença entre a divisão sináptica, a divisão parasimpática e simpática, com relação aos neurotransmissores. Só para a gente relembrar. Simpática, principal é a noradrenalina, principal neurotransmissor. Divisão parasimpática, principal é a acetilcolina. Quais são os receptores simpáticos? Como é noradrenalina, alfa e beta-adrenérgicos. Parasimpática, como é a acetilcolina, os coliginérgicos nicotínicos e muscarínicos, sendo que os muscarínicos são os principais nessa região. Como que eu sintetizo noradrenalina? A partir do aminoácido tirosina. Como que eu sintetizo acetilcolina? A partir de uma molécula chamada acetil-CoA mais colina. A principal enzima de inativação da noradrenalina, a MAO, a monoaminoxidase, presente nas mitocôndrias lá na varicosidade. Já na divisão parasimpática, geralmente a gente tem a enzima acetilcolinesterase na fenda sináptica. Tudo bem? Qual é o transportador que eu vou ter na membrana da varicosidade? Que eu vou ter que ter transportador de noradrenalina, aqui eu vou ter que ter transportador de colina. Tudo bem? Aqui também eu deixei para vocês aí, né, as propriedades dos principais receptores adrenérgicos, alfas e betas, onde a gente acha mais e acha menos, relacionados à nossa via simpática. E aí, queria conversar com vocês um pouquinho sobre uma glândula muito especial chamada suprarrenal. Por quê? Essa glândula ela tá na parte apical, né, na parte superior do meu rim. Então a gente brinca que ela é o chapéuzinho dos meus rins, e ela é considerada um tecido neuroendócrino. Por quê? Porque uma parte da tecido que forma essa glândula é formado por corpos neuronais modificados. Quando a gente olha essa glândula, ela tem, né, uma glândula endócrina verdadeira. Então, eu tenho lá uma parte que é formada por tecido epitelial glandular, e eu tenho uma parte interior, né, a medula da minha glândula, que ela é um tecido, um glândulo simpático modificado. Ela recebe a interação de um nervo, né, de um neurônio simpático pró-ganglionar. Então, a medula, ela recebe aí a inervação de um glândulo, de um neurônio simpático, e aí essa região medular, ela é ativada com a liberação da acetilcolina pelos meus glândulos simpáticos. Tudo bem? A partir do momento que ela recebe esse estímulo, ela libera lá a adrenalina, que é um neurohormônio secretado no sangue. Então, vamos dar uma olhadinha melhor nessa glândula suprarrenal, né? Ou também chamada de glândula adrenal. Então, na glândula adrenal, o que que a gente tem aqui? A gente tem uma cápsula, né? Um tecido que dá forma e reveste essa glândula. Depois a gente tem a zônula glomerulosa. Aqui eu tenho tecido glandular, né? Tecido epitelial glandular, que produz um hormônio chamado aldosterona, que ajuda o nosso corpo a controlar as concentrações de potássio no sangue, de sódio e potássio, e ajuda também na controle da quantidade de água no meu plasma. Então, esse hormônio vai alterar algumas funções do meu rim na sua capacidade de reabsorver sódio e excretar potássio e reabsorver água junto com o sódio. Depois a gente tem uma zona que a gente chama de zona fasciculata, que também é um tecido epitelial, né? É, glandular, responsável por liberar um hormônio chamado cortisol, né? Esse cortisol também é chamado de hormônio do estresse, ele vai fazer algumas regulações, né, nos meus níveis de glicose, vai fazer com que eu altere a produção de algumas células imunes.
né? Esses dois hormônios, eles vão ser baseados no colesterol, então a célula pega colesterol e modifica elas para a produção de aldosterona e cortisol, e eu tenho a zona reticular, né? Responsável pela produção de andrógenos, né? Então, testosterona, progesterona e outras moléculas andrógenas, tudo bem? Muito bem, também baseados no colesterol. Essa faz parte do córtex da minha glândula adrenal. Quando a gente olhar no centro dela, esse centro é responsável por liberar os meus neurotransmissores, catecolaminas. Então, ela libera adrenalina e noradrenalina. O que que acontece nessa medula adrenal? Lá na medula adrenal, existem células modificadas chamadas células cromafins. Elas, na verdade, o que que elas são? Elas são corpos neurais que não apresentam axônio. Essas células, então, a medula adrenal, essas células cromafim, elas são responsáveis pela produção de adrenalina e noradrenalina, e elas liberam essas catecolaminas, né, essas adrenalina e noradrenalina, diretamente na corrente sanguínea. Por isso que são chamadas de neurohormônios. Então, eu tenho um glândo, né? O meu neurônio chegando lá na minha medula adrenal, ele libera acetilcolina, e quando ele libera acetilcolina, a minha glândula adrenal libera adrenalina e noradrenalina na corrente sanguínea, e esses neurohormônios vão atuar sobre diferentes órgãos, diferentes células efetoras. Tudo bem? Então, a gente pode dizer que a via autonômica, né, essa minha via responsável, da qual não tenho controle, ela é formada pelas minhas vias parasimpáticas, vias simpáticas e pela minha via simpático-glândula renal. Todas elas com suas características e atuam aí para manter a homeostasia do meu corpo. Muito bem. Eu falei que a nossa via efetora, né, nossos neurônios efetores, eles também têm uma interação, uma via motora somática, que é aquela via que controla os meus músculos esqueléticos, ao qual a maioria deles eu tenho controle consciente, né? Alguma dose de controle consciente. Eu escolho quais são que eu quero falar ou não, então quais os músculos do meu rosto vão se contrair. Isso não é consciente, mas eu tenho, né, a ideia de que eu quero falar. E aí meu organismo sabe quais são os músculos que eu devo mexer ou não, mas não é consciente, né? Ah, eu quero mexer o músculo esquerdo da boca, porque eu quero falar um A. Isso é involuntário, mas eu determino quando eu quero falar e quando eu não quero falar. Quero mexer, quero contrair os meus dedos, eu determino que eu quero colocar a minha mão para cima e para baixo, quero fazer o processo de movimentar a minha escápula, né? Então eu tenho controle sobre os músculos, eu determino quando eu quero mexê-los, tudo bem? Ou seja, a via somática, eu tenho um nervo, né? Um neurônio no sistema nervoso central, ele se estende até o meu músculo esquelético, ele libera acetilcolina na fenda sináptica, essa acetilcolina é captada pelos meus receptores nicotínicos e eles alteram, né, o meu músculo esquelético. Quando a gente vê esses nervos da via motora somática, que fazem parte do meu corpo, do meu músculo esquelético, nós vemos que eles são um neurônio mielinizado, que se origina lá no sistema nervoso central, e ele interage com os meus músculos através de ramificações do axônio terminal. Então, aqui o meu axônio vai se ramificar e vai fazer interação com várias partes do meu músculo esquelético. Essa região de interação entre os neurônios, entre os axônios terminais do neurônio e o músculo esquelético, a gente chama de placa motora, né? Essa placa motora é a região da membrana da célula muscular e ela vai ter aqui várias depressões para aumentar a concentração, a presença dos neurotransmissores liberados pelos meus axônios terminais. Então, eu tenho lá a junção neuromuscular, que é a região de interação entre o músculo esquelético e o meu neurônio
meu neurônio do sistema nervoso central, as suas ramificações do axônio terminal, e quando eu olhar mais de perto lá, eu vou ter a minha placa motora, que é a região onde eu tenho ali a membrana da minha célula muscular interagindo com o axônio terminal do meu neurônio. Então, a junção neuromuscular, ela é a sinapse entre um neurônio motor e uma fibra muscular esquelética. Essa placa motora terminal, ela apresenta como característica uma membrana da célula muscular rica em sulcos, então eu tenho várias depressões para aumentar as concentrações ali do, do neurotransmissor que foi liberado pela célula nervosa. Ela apresenta diversos receptores nicotínicos, né? Receptores da acetilcolínica, da acetilcolina. A acetilcolina, ela vai sempre excitar o meu músculo, então ela vai fazer com que ele se contraia. É a acetilcolina que vai disparar o processo de contração muscular. Ela mantém o músculo saudável, porque toda vez que eu tenho contração e relaxamento, esse músculo é excitado e ele é estimulado. Isso faz com que aquela célula fique ativa metabolicamente, isso a torna saudável. E aí a gente tem alterações dessa região, onde eu tenho ali na miastenia grave a perca de receptores na placa motora. Tudo bem? Como que a acetilcolina, ela faz essa interface entre o nervo que está chegando ali e o músculo? O que que acontece? Eu tenho um potencial de ação que chegou no terminal do meu nervo. Então, eu tive lá a excitação do meu nervo, ele veio produzindo um potencial de ação que veio caminhando pelo axônio do nervo, e quando chega na final, né, no meu axônio terminal, na minha terminação axonial, a potencial de ação faz a entrada de cálcio, o cálcio entra, a vesícula cheia de acetilcolina é recrutada e ela se funde naquela região do terminal axional. Uma vez que a acetilcolina ela é liberada, ela vai se acumular nessas fendas cheias de receptores nicotínicos. Então, agora essa acetilcolina, vai se ligar nesses receptores nicotínicos, que nada mais são do que canais iônicos dependentes de ligantes. Então, a acetilcolina liga nesse receptor nicotínico, esse receptor nicotínico abre e ele permite a entrada de sódio e a saída de potássio. Tudo bem? Então, a liberação da acetilcolina, a acetilcolina se liga aos seus receptores, esses receptores ativam canais iônicos que permitem a entrada de sódio e a saída de potássio, e isso vai disparar a minha contração muscular. A gente vai ver a contração muscular na próxima aula, quando a gente falar de fisiologia dos músculos, fisiologia do músculo esquelético e seu processo de contração. Tudo bem? A miastenia grave é uma doença onde o paciente apresenta a produção de altos anticorpos, e esses autoanticorpos, o que que eles promovem? Eles promovem o bloqueio, né, dos canais iônicos de sódio. Esses autoanticorpos, em alguns casos, eles bloqueiam, alguns deles bloqueiam, impede que a acetilcolina interaja com esses anticorpos, com esses canais iônicos. Em alguns lugares, a gente também vê a destruição desses receptores de acetilcolina. E aí, o que que acontece? Como esses canais iônicos estão bloqueados por esses altos anticorpos, quando o neurônio libera a acetilcolina, ela não se liga no receptor. Uma vez que ela não se liga nesse receptor, esse canal iônico não abre e eu não tenho entrada de sódio na célula. Como eu não tenho entrada de sódio na célula, eu vou ter ali a falta de contração muscular. Isso a gente chama de miastenia grave. Então, quando o autoanticorpo liga lá, meu paciente fez um anticorpo contra os receptores de acetilcolina, eles são internalizados e eles são destruídos. E aí, a acetilcolina não tem mais receptores para se ligar. Como ela não tem receptores para se ligar, o sódio não entra, e o sódio não entrando, eu não disparo a contração muscular. Tudo bem?
Deixo aqui para vocês uma tabela comparando as vias eferentes somáticas, as que controlam os meus músculos esqueléticos, e a via autônoma, aquela que eu não tenho controle autônomo, controle consciente sobre ela, que a gente dividiu entre vias simpáticas e parasimpáticas. Tudo bem? Bom, então esse foi uma breve aula sobre as nossas vias eferentes, né? Como o meu sistema nervoso central, ele percebeu as mudanças através dos neurônios sensores, a minha via aferente, e como ele dispara as respostas através dos nervos motores, né? E as vias eferentes simpáticas e parasimpáticas que fazem parte da minha via autonômica, a via que eu não tenho controle, a via que controla meus batimentos cardíacos, minha respiração, as respostas viscerais a quais eu não tenho controle, também controla a função de várias glândulas no nosso corpo, para manter a homeostasia, para manter a constância do meu organismo, mantendo assim um organismo funcional. Professor Marcelo deseja aqui para vocês bons estudos, uma formação, dias maravilhosos na sua profissão. Espero ter colaborado. Aguardo vocês na próxima. Excelente semana. Excelente estudo para todos.